Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para sua prova. Na nossa aula de agora eu vou falar com você sobre cilindros. Presta atenção! O cilindro é uma forma geométrica tridimensional formada por duas bases circulares em planos paralelos e por todos os pontos entre as bases. Quando eu falo isso para vocês parece até estranho, porque vocês falam assim, cilindro eu conheço. Aí eu venho e te dou essa definição, fica até esquisito, mas é realmente o que você já sabe. Cilindro é essa figura aqui que você já está acostumado. Tudo bem? O que acontece é que a gente tem dois tipos, como nos prismas. Eu posso ter um cilindro que a gente chama de cilindro reto, eu posso ter um cilindro que a gente chama de cilindro oblíquo, que é quando ele está um pouco deitadinho assim, ó. Repara que a altura dele aqui, ela fica do lado de fora, porque a altura é sempre a distância de uma base à outra. Aqui não, aqui a nossa altura ela está centralizada, ela tem a mesma medida da lateral. Tudo bem? E repara uma coisa, das coisas que a gente costuma ver nas provas de cilindro, eu trouxe aqui para vocês um formulário muito importante. Primeira coisa, a área da base. A base de um cilindro, ela é uma circunferência, certo? Um círculo. E aí eu sei como calcular essa área desse círculo fazendo πr², uma fórmula que você viu lá no nosso volume 7. Para calcular o volume, eu uso a mesma ideia do prisma. Qual que era a ideia do prisma? A área da base vezes a altura. Então, a área da base não é πr²? Pronto, eu pego a área da base e multiplico pela altura. Assim eu encontro o meu volume. Depois do volume da área, eu consigo preocupar com minha área total. O que seria minha área total? A área do círculo de baixo e a área do círculo de cima. Então, 2 vezes πr², que seria a área das bases. Depois, eu tenho que fazer a área lateral. A área lateral, ela dá 2πrh. O que seria esse 2πrh? Se eu pegar esse cilindro e abrir ele, vai formar um retângulo aqui, ó, que seria a nossa área lateral. Ela vai ser um retângulo. Ela não vai ser só desse tamanhozinho, ela vai ser um retângulo maior, porque eu vou abrir. E o tamanho desse retângulo vai ser o comprimento dessa circunferência. Então, o comprimento não é 2πr? E aí eu faço a área desse retângulo, 2πr vezes a altura. Tranquilo até aqui? E uma coisa muito importante, um termo que aparece bastante, é essa ideia de cilindro equilátero. Se chegar numa prova e te falar em cilindro equilátero, você tem que saber o que isso significa. E o que isso significa é que, quando ele é equilátero, eu tenho altura igual ao diâmetro. O que é isso? Essa altura aqui, ó, é igual ao dobro do raio. Então eu posso até colocar aqui, ó, altura igual a 2 vezes o raio. Essa é a relação de um cilindro equilátero. Tudo bem? Vou trazer para vocês agora um exemplo de como isso é cobrado de vocês na prova. Para resolver o problema de abastecimento da água, foi decidida, numa reunião de condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para o π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Aí eu tenho letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Bom, então olha só, eu já trouxe para vocês todas as informações do enunciado. Presta atenção, eu tenho aqui a nossa ideia de um cilindro, como ele falou. Coloquei aqui os 3 metros, coloquei aqui o raio 1. Por que raio 1? Porque o diâmetro era 2, então fica 1 para cá e 1 para cá. Trouxe aqui, ó, altura 3, raio 1 e o volume. Lembra do volume? πr²h. Essa é a forma. A nova cisterna, ela vai manter a altura. Ela vai ter 3 metros. O raio eu ainda não sei e o volume é o mesmo. Só que ele me falou que o volume tem que dar 81. Então o que eu vou fazer para esse volume dar 81? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, π, ele pediu para substituir o π por 3. Então eu vou pôr aqui, ó, 3 vezes r² vezes 3 igual a 81. Vou passar esse 3 vezes 3 dividindo. Então vai ficar assim, ó, r² é igual a 81 dividido por 9. Ou seja, o r² vai ser igual a 9. E aí o nosso raio vai ser igual a raiz de 9, que vai dar então aí um raio igual a 3. Claro que essa medida é de 3 metros. Então eu até queria deixar isso para vocês bem claro. Sempre que a medida for de volume, ela vai vir com 1 metro cúbico. Sempre que a medida for de área, ela vai vir com 1 metro ao quadrado. E sempre que a medida for de uma dimensão só, ela vai vir só com 1 metro. Eu não gosto de colocar aqui todas as unidades o tempo inteiro,
porque você pode se confundir, mas você tem que prestar muita atenção, porque se eu deixo isso aqui como metro cúbico, eu errei a questão. Então tem que pôr a unidade sempre e tem que pôr a unidade correta, sempre lembrando se for medida quadrada, for medida de volume ou for medida de uma dimensão só. No caso, o raio é uma dimensão só, então ele vale 3. E aí a diferença que ele pediu a diferença entre os dois raios, é só eu fazer aqui, ó, 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a quanto? 2. Pronto, essa vai ser a nossa resposta. Você vai ver lá que a resposta que você deve marcar é a letra C. Beleza? Bom, pessoal, terminamos aqui mais uma aula desse volume 8 que a gente está falando agora sobre geometria espacial. Vale lembrar que na nossa próxima aula a gente continua nesse assunto e eu vou entrar com a ideia de cone com vocês. Tudo bem? E não esquece, se você está gostando, curte, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal para você receber todas as minhas notificações sobre as novas aulas. Valeu!